Oi, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é o segundo vídeo da série Tá na Bíblia. Essa série foi feita para esclarecer dúvidas e questionamentos, e curiosidade da palavra de Deus. Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus? E hoje o assunto abordado aqui vai ser a queda de Lúcifer. E algumas pessoas questionam quando aconteceu isso e por quê, qual foi o motivo da queda desse querubim, por que isso aconteceu. Então vamos estudar a palavra de Deus. Segundo alguns estudiosos, eles acreditam que antes do Senhor criar ou reformar a terra, o Senhor criou os anjos. E também o Senhor criou com os anjos, um querubim ungido que se destacava entre eles. E nessa passagem que mostra, mais ou menos assim, esclarece as coisas para a gente, está em Jó 38, versículo 7, que fala assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esse assunto aqui, essa passagem aqui, é quando Deus estava falando com Jó. Então, como eu já mencionei, quando o Senhor criou os anjos, ele criou também um querubim, destacava entre muitos dos outros anjos que foram feitos. Podemos ver essa passagem em Ezequiel 28, versículo 14, que diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andavam. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Podemos ver que ele se destacava, ele era um querubim ungido, cheio de belezas, como a palavra de Deus fala, de formosura e sabedoria. E isso fez com que o coração de Lúcifer se corrompesse. E podemos ver também nessa passagem, no versículo 17 também de Ezequiel 28, versículo 17, que fala assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, nesse momento aqui, esse querubim corrompeu o seu coração, corrompeu por causa da sua sabedoria, por causa do seu resplendor. Ele encheu o seu coração com perversidade e violência. E nesse momento aí, começou também ele se aproximar dos outros anjos e começou ali a semear a rebelião contra o Senhor. E houve uma batalha no céu. No princípio, eu criei o céu e a terra. Mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Irei ao trono de Deus, e ali me assentarei. Irei ao trono de Deus, e serei como o Altíssimo. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso, e todos os anjos que se rebelaram com ele.
da queda de Lúcifer foi a soberba do seu coração. Quando ele elevou o seu coração, quando ele quis assumir uma posição que Deus não chamou ele para si, não chamou ele para ocupar a posição que ele queria. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, desde essa queda de Lúcifer, ele colocou o desejo no seu coração de destruir toda a raça humana. E essa queda de Lúcifer aconteceu. Muitos estudiosos acreditam, e eu também acredito, que a queda de Lúcifer aconteceu no momento ali, entre o versículo ali 1 que fala que criou Deus céus e a terra. E a queda aconteceu ali naquele momento ali, antes de Deus criar a terra ou reformar a terra. Porque a palavra de Deus menciona que a terra estava sem forma e vazia. Então, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, a queda já tinha acontecido ali, porque a terra estava sem forma e vazia. Ela estava vazia no sentido de vácuo e desolada, né? Que a terra se encontrava. Então acreditamos que algo aconteceu nesse momento. E também alguns estudiosos acreditam, devido a esses fósseis que os próprios cientistas, né, descobriram, acharam muitos fósseis de animais. Eles acreditam que nesse exato momento da queda de Lúcifer também aconteceu a morte dos dinossauros. Não podemos colocar isso como uma doutrina, mas entendemos que como os fósseis estão lá, e eles encontraram os fósseis está lá há bilhões de anos atrás, eles acreditam que, pela ciência, que houve uma grande explosão, né? O meteoro caiu e aconteceu isso, mas nós acreditamos que aconteceu isso nesse exato momento. Muitos acreditam, como eu falei, eu também, que no momento da queda de Lúcifer aconteceu essa grande explosão que veio também matar os dinossauros. Então, depois disso, né, da queda de Lúcifer, a terra ficou sem forma e vazia. Isso está em Isaías 45, versículo 18, que diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que nela fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Devido a isso que aconteceu, ele colocou o desejo no seu coração de destruir toda a raça humana. E desde lá, da queda, né, ele já colocou o desejo no coração de destruir, né, toda a raça humana, porque ele perdeu a posição, como eu já mencionei, a posição que ele tinha. E quando o Senhor deu essa posição para o homem, né, que seria semelhante ao Altíssimo. Antes ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas viu Deus entregando ao homem ser semelhante a ele. Então ele colocou o desejo no coração desde essa época aí, para que vinha destruir a raça humana. E a estratégia é a mesma, colocando dúvida no coração e usando muitas vezes a própria palavra de Deus, como está lá na tentação do próprio Senhor Jesus, tentando colocar no coração do nosso Senhor: se tu és o Filho de Deus, como ele falou, tentou lá com Eva. Será que foi dessa maneira, mais ou menos assim, que o Senhor falou que certamente morreria? Aqui mostra ele mostrando todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorais. E como eu falei, o Senhor falou: só o Senhor teu Deus adorarás, e só ele dará culto. Quantos se afastam do Senhor? Quantas pessoas aceitam essa proposta? Quantas pessoas se desviam do Senhor por causa de posição, riqueza, cargo que possui? Muitas vezes as pessoas, até mesmo da casa do Senhor,
já está com seu coração corrompido, desviado por causa de cargo, de posição que tem muitas vezes na casa do Senhor. O quanto as pessoas se deixam por causa da ganância, da inveja, desviar o seu coração. E a palavra de Deus diz que, sobretudo, guarda o seu coração. E no momento que o coração do homem se corrompe, a queda começa ali. E foi por causa disso, da soberba, da ganância de assumir uma posição que ele não foi chamado para ser. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E a palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. E isso, incansavelmente, ele tenta de todas as maneiras tragar o possível, porque ele sabe que o seu fim está próximo. E é exatamente isso que ele faz, ele mostra isso, ele oferece todas essas coisas. E muitos são aqueles que se desviam do Senhor, muitos são aqueles que, por causa da sabedoria que tem, acha por alguns momentos ou pela vida toda que a sabedoria que tem é maior do que a sabedoria do nosso Deus, e eleva o seu coração por causa disso. Muitos acreditam muito mais na ciência. Quantos endurecem o seu coração? Quantos acreditam, quantos honram mais a criatura do que o seu Criador? Obra muitas vezes feita pelas próprias mãos dos homens, adoram obras feitas pela mão dos homens e desviam o seu coração do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. Quantos o diabo está conseguindo tragar? Quantos o diabo está mentindo, enganando, tentando de todas as maneiras colocar na mente do homem que se a pessoa morrer, tudo acabou. Essa é uma mentira do diabo, porque a palavra de Deus diz que existe o céu e existe o inferno. E o que o diabo não quer que você acredite, que existe o céu e existe o inferno. Por isso ele tenta enganar, colocando para que o homem, o ser humano, quando eu falo assim, homem e mulher, para que eles busquem somente as coisas daqui da terra. E a palavra de Deus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma. De que adianta? De que adianta você buscar somente os tesouros daqui da terra? Somente as coisas daqui da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. De que adianta? A própria palavra diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar do quê? Do que temos que perseverar? Contra a cilada, contra a astúcia do diabo. A palavra de Deus diz para que a gente venha resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que a queda de Lúcifer aconteceu por causa da soberba do coração, por causa da perversidade, por causa da maldade do coração dele. E a queda, como eu já mencionei, aconteceu naquele momento ali. E através da queda dele, ele também conseguiu corromper boa parte dos anjos. Porque ele queria, como eu já mencionei, a posição. Ele queria ser elevado acima de Deus, como hoje em dia acontece com muitas pessoas que trancam o seu coração para Deus e começa a queda ali, traçando a sua vida, se desviando, se afastando do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, pelo contrário, isso entristece o coração, porque não é a vontade de Deus que as pessoas vá para o inferno, mas a pessoa, ela tem um livre-arbítrio de escolher. Tem uma passagem que fala, que o Senhor fala assim: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, mas escolha a vida para que vivo.
E esse vídeo tem o objetivo de te incentivar. Tem o objetivo para te alertar, para que venha te trazer não somente esclarecimento bíblico, e não somente mostrando, falando, sabe, curiosidade bíblica, mas para que você venha ficar atento, para que você não venha deixar o seu coração se elevar também por alguma posição, algum cargo que você possui. Não deixe o seu coração se corromper por causa das riquezas, da ganância, da inveja. A palavra de Deus diz, como eu falei, sobretudo guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. E é isso, gente. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo.